Fala galera, nessas próximas videoaulas aqui eu vou estar mostrando para vocês um projeto do zero, tá? Como que a gente faria um projetinho simples ah, com PHP, conexão com o banco e tudo. Essa parte aqui, muitos de vocês já fizeram, mas como já faz um tempinho desde das atividades mais avançadas, eu quero refazer isso aqui para todo mundo ficar nivelado e aí eu conseguir passar para as partes mais avançadas do PHP, tá? Eu separei aqui um projeto chamado Base, que basicamente eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Basicamente ele só tem a organização das pastas, então tem o CSS aqui com os arquivos do Bootstrap e o arquivo do o Style CSS, que seria o nosso CSS, que a gente configuraria a nossa aplicação. Não tem nada dentro, tá? Na pasta de fontes também não tem nada. Na pasta de IMG por enquanto não tem nada. E na pasta de JavaScript somente as coisas do Bootstrap também. O jQuery e as outras coisas que precisaria utilizar, elas estão linkadas diretamente aqui no index PHP. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Uh, Deixa eu só remover essa parte aqui que a gente vai refazer junto. Então essa aqui, ó. Opa, isso aqui também não. Então isso aqui é o base da nossa aplicação, tá? Então o jQuery está aqui, o Popper está aqui. Se eu não quisesse deixar isso aqui dessa maneira aqui, ou seja, ficar com uma pendência, uma dependência externa da minha aplicação, eu posso baixar. Como a princípio eu creio que durante os vídeos não vou ficar sem internet, eu vou deixar assim mesmo, tá? Para agilizar. Então esse template base aqui para a gente começar a nossa aplicação eu vou disponibilizar para vocês e vamos entender qual é o objetivo. Então o nosso objetivo aqui, ó, é que a gente faça como se fosse um anúncio de produto, de qualquer produto, um mini OLX, tá? Onde eu tenho o meu site, a minha página inicial, aonde eu vou ter, digamos, na barra lateral aqui as categorias, se é carro, se é casa, se é alguma coisa assim. E aqui no lado a gente vai mostrar então os anúncios de cada produto, tá? E aí a gente pode deixar mais complexo conforme a necessidade, filtrar por categoria. Então, clicou aqui em cima, ele filtra os produtos só daquela categoria e assim por diante. Então, essa é a ideia, colocar um cabeçalhozinho aqui qualquer. Para isso, o que a gente vai ter que saber? A gente vai ter que entender que para isso aqui funcionar, tá? A gente vai precisar. Essa aqui é a nossa página inicial, tá? Inicial. Beleza. Nós vamos precisar uma página de cadastro, então vai ter o cabeçalho também. A barra lateral só se for necessário para alguma coisa, mas acredito que não vai precisar. E o nosso formulário aqui e o botãozinho para salvar. Até aqui beleza. Aí nós vamos precisar ainda, essa aqui é de cadastro. Muito bom de escrever com o mouse. Nós vamos precisar de uma outra que é para editar um produto. Então vamos precisar da edição. Vamos precisar excluir. Então essa aqui é a página que o usuário final vê. E a gente, como isso aqui vai ficar muito, quem sabe, bagunçado para a gente visualizar esses produtos, a gente pode fazer uma página administrativa para listar os produtos em forma de tabela, em forma de lista, sem ser quadradinhos. E aí a gente consegue colocar então as ações de editar e de excluir do lado de cada produto aqui, ó, tá? Então seria o mais correto. Então o cara clicou em excluir, a gente pode mandar para uma página de confirmação ou simplesmente solicitar diretamente na página. Eu gosto de deixar direto na página, a não ser que tenha muitas informações. Então, conforme a gente for fazendo a aplicação, a gente vê se é necessário isso. Ok? Então, a princípio, nesse esboço aqui que eu estou fazendo com vocês, é a página inicial mostrando os produtos dessa maneira, o cadastro, edição
E também aqui uma listagem para a gente poder chamar a página de edição e também criar um novo produto, né? Vamos colocar um botão aqui de novo, por exemplo. Não vai ficar aqui embaixo, vai ficar normalmente em cima. Essa aqui vai chamar essa página. E aí o excluir, ele simplesmente vai chamar o arquivo responsável pela exclusão do item. Ok? Então, esse é o nosso esboço. Como a gente vai ter categorias, automaticamente a gente vai trabalhar com cadastro de categorias no site também. Então, tudo isso aqui vai se repetir não só para produtos, né, mas como também para categorias. Tranquilo? Vamos para a parte que importa agora. Primeiro de tudo, esse aqui é meu projeto base. Eu não começo fazendo as alterações nele. Então, quando você tiver esse base aqui, você vai simplesmente fazer uma cópia. Então, vou copiar ele. Vou dar o nome de mini-olx. Tá? E aqui dentro desse projeto, então, eu posso abrir. E agora eu vou iniciar servidor PHP, abrir o meu Visual Studio Code, fazer todas as coisas que eu preciso para que isso aqui esteja funcionando, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você instalou o Git Bash e ativou as instalações aqui como atalho, a maneira mais rápida é você clicar com o botão direito, Git Bash Here. Ele já vai entrar diretamente na pasta do projeto, ó, ele já configurou a pasta do projeto aqui, é só eu subir o servidor e eu também posso clicar com o botão direito e abrir com o code, tá? E aí ele já vai abrir essa pasta aqui do lado. Essa é a forma mais rápida. Caso você não tenha feito essas configurações na hora da instalação, habilitar isso, que é para colocar junto no, como se fosse um atalho do Windows, eu não lembro bem certinho o nome. Você vai vir aqui e abrir o Git Bash. Então, se você não tem aqueles atalhos, se você abrir o Git Bash, nós estamos no Home. Então agora a gente vai entrar dentro do desktop. Ah, professor, o meu não tem o desktop. Cara, então possivelmente o teu tá como área de trabalho com acento agudo. Então você vai ter que colocar área com acento agudo, ó, área, e daí você vai dar um tab e ele vai completar. Possivelmente vai ficar assim, ó, área, daí espaço contra barra D, espaço contra barra, trabalho, e aí ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu costumo instalar o Windows em inglês justamente para não ficar o desktop, uma das coisas, né? O desktop configurado errado. Mas é questão de gosto, tá? Depois a instalação eu sempre faço em inglês e depois eu mudo o Windows para português. Então, feito isso, vou entrar no desktop e vou entrar então no meu mini OLX. Entrei aqui, agora eu vou dar um php-s localhost na porta 8000. A porta fica a teu critério. Subiu. Tinha alunos que estavam com um problema de digitar o URL, esquecendo dois pontos, alguma coisa assim. Então, essa aqui é a URL para você acessar teu site, tá? Se você escreveu não deu certo, copia aqui, ó, vem no Chrome e vê se está funcionando. Tá? Como que eu sei que está funcionando? Ó? Se o title apareceu o document aqui, ó, ele já retornou certo. Ou se você quiser, depois você edita o PHP e vê se está funcionando. Mas como não deu erro nenhum, está funcionando. Beleza? Agora, o Visual Studio Code sem precisar clicar com o botão direito. A gente abre o Visual Studio Code. E agora, aqui já está aberto esse OLX, mas eu vou abrir novamente aqui. Ó. Você vem Open File e vocês vão vir Open Folder, tá? Então vocês vão abrir e aí vocês vão escolher qual é a pasta, que no meu caso é na área de trabalho, mini OLX, e seleciona a pasta. E aí ele vai abrir aqui, ó. Então nós temos a pasta CSS, fontes IMGJS e o index PHP. Então o index PHP está aqui, ó, somente com HTML até então. Tranquilo? Seguindo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto, eu posso fazer já a separação do cabeçalho da barra lateral e onde os produtos vão ficar. Nesse caso, para eu não perder tempo, eu vou vir aqui, ó, Bootstrap,
vou vir na documentação, vou pesquisar pelos componentes e eu quero aqui não, eu estou procurando o cabeçalho, tá? Então deixa eu achar onde que tá aqui. Code image não, componentes, badge, bird cam, navbar normalmente aqui, ó, naves, tá? Então navegação, eu quero a navbar. Pronto. Vou achar uma que me agrade aqui. Tadã. Quero uma com logo que daí na hora que a gente for trabalhar com imagem a gente já pode mexer. Tá. Eu vou copiar então essa grandona aqui, tá? Ela vem bem complexa, vamos dizer assim. O único problema é que na hora que a gente copia isso aqui, a indentação vem com o que eles colocaram lá. Então a gente precisa, como a gente usa 4 espaços, a minha configuração é de 4 espaços, ele vai ficar um pouquinho grande, vai ficar, aqui é 2 espaços, eu teria que voltar e refazer isso aqui, ó, tá? Tem uma tecla de atalho para ajustar isso, mas eu não me recordo qual que é. Eu não vou me lembrar agora. O Auto Format. Tá, vamos lá. Vou passar essa parte bem rapidinho aqui, tá? Ok. Identei tudo aqui. Agora já salvei, apertei Ctrl S. Vamos olhar como é que ficou. Então a barra que está aqui, eu tinha dado zoom na última aula. Ok, esse aqui é o tamanho normal, tá? Essa barra de pesquisa eu posso ou não deixar, então fica a critério de vocês. Eu não vou usar isso aqui nessa aplicação, então já vou remover. Aqui ele está com um item disable, ou seja, que eu não posso clicar em cima. Isso aqui para mim, por enquanto, também não faz sentido eu ter. Já removi. Nós temos aqui os drop downs, se a gente precisar usar o drop down para alguma coisa. E o interessante é que na hora que a gente utiliza então telas de menores tamanho, o Bootstrap já converte essa nossa barra para para uma navbar responsiva, que vai funcionar então em tablets também. Então essa é a grande vantagem de nós usar essas barras já prontas do Bootstrap, tá? Então esse drop-down eu não vejo necessidade de eu ter ele agora, apesar que eu poderia deixar esse drop-down na direita e já pensar em alguma coisa como se fosse um entrar ou acesso restrito, alguma coisa assim. E eu vou colocar, por exemplo, esse cara aqui com pull right, acho que agora nesse bootstrap é float right, vamos ver se vai dar certo. Não foi. Deixa eu ver se eu consigo via pull right. Também não foi. Depois eu pego na documentação e vejo como eu posso colocar isso para a direita. Tá? Mas eu vou deixar por enquanto esse entrar. E aí nós temos aqui então
o home e o link. Esse home e o link eu vou remover e eu vou colocar como se fosse produtos e aqui no links categorias, beleza? Então mudei e o entrar, então depois a gente coloca para lá. Se eu não quero que fique aparecendo esse entrar, eu posso comentar o código aqui, ó, tá? Mostrar para vocês como faz. Então coloquei essa marcação no PHP e coloco aqui embaixo a finalização dessa marcação. Ou seja, esse código aqui, HTML, está comentado e ele não vai ser renderizado pelo navegador. O código se encontra ali, mas não vai ser renderizado, ok? Se eu fosse fazer agora a minha aplicação como se eu estivesse criando já as categorias e os produtos, eu vou criar a estrutura aqui. Então, se eu fosse fazer, eu criaria uma section. Essa section eu poderia chamar de content, tá? Dentro dessa section eu teria uma row, um ponto row, e aí dou um tab para ele criar. Então eu criei uma linha. Essa linha ela deveria estar dentro de um container. Então antes de eu criar ela, eu vou colocar aqui container do Bootstrap, e aí dentro desse container agora eu vou ter essa minha row. E dentro dessa row eu posso ter os meus blocos com quantas colunas eu quero. Então, por exemplo, eu vou criar minha barra lateral e usando o HTML5, a tag correta para fazer isso seria um aside, tá? Então eu vou colocar um aside e vou dizer que ele vai ter então 3 colunas, call md3, ok? Então dentro desse aside eu vou colocar aqui um H2 escrevendo categorias e embaixo desse aside aqui eu vou ter de fato agora a minha parte de conteúdo. Eu vou colocar como se fosse um div com call md, sempre somando tem que fechar 12, md 9. Então se ali em cima tinha 3, tá sempre dentro de uma row, eu preciso fechar 12. Então call md13 e call md9. Nesse com 9 eu vou colocar então aqui produtos. Ok, vamos ver como é que ficou. Então, categorias e produtos. Você pode ver que o navbar está ocupando todo o espaço disponível. Se eu quero restringir isso aqui, eu posso vir com um container e colocar ele dentro, tá? Talvez quebre alguma coisa, mas aí a gente faz os ajustes que forem preciso. Então, criei o container, vou lá no final, fecho o container e coloco tudo para dentro. Uma outra dica que eu já vi muito front-end fazendo, e isso aqui é uma questão até de organização e fica legal. Ah, Quando não tinha tags como nave, essas outras coisas mais antigamente, ficava muito div. Então, ó, por exemplo, esse bloco aqui, ele já está um bloco relativamente grande, e a gente já começa a ter fechamento de divs aqui embaixo, só que a gente precisa voltar lá em cima olhar o que, que é. Ó. Então, esse fechamento dessa div se trata dessa div aqui em cima, ó, desse ID navbar supported content. Tá? Então, o que, que a galera fazia? Aproveitava a questão do comentário do PHP e colocava div e já colocava, por exemplo, uma hashtag que identificasse esse fechamento aqui. Ó. Então, eles escreviam end, ou seja, finalizando, terminando a div tal. E esse aqui é a mesma coisa. Então, isso é uma questão de organização, caso você tenha blocos muito grandes, tá? Então, essa aqui seria do container. Então, coloque aqui end div container, tá? Eu estou usando a mesma marcação aqui do, do emmet, que é a marcação de geração de código, tá? Então fica uma organização que fica a teu critério como que você vai fazer. Ó, vamos ver se deu certo o container dentro da navegação. Então fechou. O nave veio para cá, os produtos categorias. Esse aqui é o nosso bloco do aside e esse aqui é o nosso bloco dos produtos. Eu posso diminuir se houver necessidade depois, tá? O porquê que eu, na hora que eu estava criando essa seção aqui, ó,
eu criei essa section ID content, porque eu gosto de organizar o código caso seja necessário colocar algum estilo. Por exemplo, esse estilo aqui ó, de categorias e produtos está muito próximo à minha barra, ao meu cabeçalho, então isso não é legal. Aí agora eu tiro proveito dessa minha marcação, dessa section que eu coloquei para ajustar. Então eu vou lá no meu CSS, Style, e eu vou colocar aqui, ó. Então a minha section content, eu quero que ela tenha uma margem top de 30 pixels, por exemplo. Ó, então fiz uma separação e essa agora ficou mais harmônico, né? Então você vai colocando esses ajustes no teu arquivo style. Você nunca altera nada direto no Bootstrap, tá? Então você vai colocando direto aqui no teu arquivo style. Beleza. Feito isso agora, eu já vou mais ou menos simular como que ficaria essa tela inicial. Então, se eu fosse aqui no meu index PHP, dentro do meu aside, nas minhas categorias, então aqui eu teria uma lista, tá? Uma lista não ordenada. Mostrar uma coisa legal aqui, ó. Eu posso colocar que eu quero uma lista não ordenada. Dentro dessa lista eu quero elementos LIs. Aí eu posso fazer vezes quantos elementos eu quero. Então eu vou fazer vezes 4. E ainda dentro de cada elemento ali eu quero que tenha um link, que é uma âncora, um A. E agora eu dou um tab, ele vai converter tudo isso para mim nessa estrutura. Se você não está familiarizado, tá? Eu faço isso porque eu já sei decorar a estrutura. E eu sugiro que vocês façam na mão para vocês fazer a abertura e fechamento. E quando vocês estiverem acostumados com essa estrutura aqui, aí sim vocês podem usar o Emmet sem medo, tá? Mas a princípio vocês têm que decorar isso aqui, beleza? Agora eu vou colocar então os 4 links. Por enquanto nenhuma categoria aponta para lugar nenhum, então eu simplesmente vou colocar um hashtag aí, joguinho da velha. E aqui a gente vai colocar. Então vou colocar aqui, ó, imóveis. Vou colocar carros, caminhões. Vou colocar o que mais aqui? Mobília ou móveis. E a gente vai ver como é que vai ficar. Então, as categorias estão ali. Eu não estou focando muito na beleza do site, tá? Eu quero mais focar na parte PHP, então depois eu penso em estilizar isso aqui e deixar bonitinho. A parte de produtos, eu tinha feito produtos como se fosse uma caixinha quadradinha aqui, ó. Como a gente está usando o Bootstrap, vamos tirar proveito disso. Dentro de uma coluna, de um bloco de 9 colunas, eu posso reinicializar esse meu bloco e eu posso fazer uma nova linha. Então eu vou vir aqui e criar uma nova linha. Quando eu crio uma nova row dentro de um bloco já existente, ele reinicializa e volta a ter 12 aqui dentro. Logicamente que a coluna desse bloco aqui vai ser baseado em cima do tamanho de 9 colunas do bloco maior. Tá? Então as colunas aqui vão ter larguras menores do que a coluna que está do lado de fora. Feito isso, então, quero colocar, por exemplo, três produtos por bloco. Então eu vou colocar div.colmd 12 divididos por 3 é 4, então cada bloco vai ter tamanho 4. E aqui dentro, então, a gente vai ter os produtos. Vamos supor aqui que seja, sei lá, apartamento, só apartamento. Aí a gente teria uma imagem, a gente não tem nenhuma imagem aqui ainda. Vou colocar o src normal, aí teria que ter o alt também, apartamento, blá blá blá, qualquer coisa. E aqui vamos colocar que a gente teria uma descrição, um parágrafo, apartamento. Eu não quero escrever muita coisa, então eu vou escrever loading, tá? Aqui tem o Emmet Abbreviation para ele colocar um textão para nós. E aí eu fecho o parágrafo aqui. Tranquilo. Vou dar um salvar, vamos ver como é que ficou. Então eu tenho o apartamento aqui e uma descrição grande, tá? Eu vou apagar até esse impedit para ficar só algumas poucas linhas. Impedit. Segurando o Ctrl ele pula palavra por palavra, tá?
Então, Ctrl setinha pro lado, impedit, achei, vou dar um Shift End e agora eu deleto. Então tá aqui. Essa imagem eu não tenho ainda. Então, Google foto apartamento. E aqui eu já digo uma grande verdade para vocês, tá? A qualidade da foto nos sites faz... Na verdade, sim, a maioria dos sites que você vê que são legais, bonitos, etc., as imagens são de alta qualidade. Então é uma coisa que tem que se um dia estiver fazendo um projeto, alguma coisa, tem que focar na qualidade das fotos, contratar um fotógrafo, alguma coisa do gênero, se você não tem essa habilidade. Tá? Então vou colocar aqui apartamento.jpg. Então eu salvei, não sei se eu salvei no lugar certo, deixa eu olhar. Tá, eu já salvei dentro da pasta nosso projeto e na pasta IMG, então deu boa. Eu vou aproveitar aqui e já vou pegar uma foto de carro. Vou salvar a imagem. Precisaria de mais alguma coisa. Vou colocar aqui sofá. Ó, aqui tem um problema que ele tem uma faixa branca, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que a gente corrige isso. Isso é uma das desvantagens do curso da computação, que não temos nada voltado para edição de imagem, diretamente web design, mais focado em edição mesmo de imagem. Sofá, então vou colocar aqui. Feito. Apartamento, carro, sofá. Ok. Eu vou colocar isso aqui agora aqui no site. Então, a imagem do apartamento está dentro da pasta img barra apartamento.jpg. Tá? Eu gosto, tá? Isso aqui é um caminho relativo. Eu gosto de sempre colocar o barra na frente. O que isso significa? Que ele sempre vai no root do nosso site, ou seja, ele sempre vai vir no localhost, vai colocar uma barra, vai digitar img e aí vai pesquisar por apartamento.jpg, tá? E a imagem vai ser carregada. Qual que é o problema se eu não colocar aquela barra? Vamos supor que você esteja numa subpágina, por exemplo, produtos. E aí você está assim, ó, está só com produtos. Se você deixar dessa maneira aqui, ó, tá? Sem a barra, ele vai tentar colocar a barra aqui, ó, e aí vai ficar IMG apartamento e você não vai e nunca vai carregar a imagem. Então esse é um problema e esse que você tem que estar atento, que os caminhos relativos é sempre relativo à pasta que você tá. Como a gente tá no arquivo index e esse arquivo está no root do nosso site, quando eu coloco sem barra, ele automaticamente vai pesquisar no localhost e vai funcionar. Mas se você estiver numa subpasta, tá? É bom sempre você colocar o barra na frente para dizer assim, volte lá no root do nosso site, que é no localhost, pesquise pela pasta img apartamento e aí sim vai carregar, tá? Então, ó, tá grande a nossa imagem aqui, eu já vou mostrar como corrigir. Então, primeira coisa, como que eu corrijo isso aqui, ó? Eu vou aproveitar e já vou dar algumas classes aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é uma classe do Bootstrap, eu vou colocar uma classe minha, uma classe chamada produto. E aí eu consigo estilizar agora esse bloco aqui, ó. Então eu vou vir aqui no meu estilo e vou dizer assim, olha, dentro do meu section content eu tenho uma classe produto. E essa classe produto eu quero, aliás, vamos colocar assim, vai ter uma img dentro dessa classe produto e essa imagem eu quero que a largura dela seja 100%, mas 100% de quem? Do bloco que ela se encontra dentro. Então, esse é o bloco que ela se encontra dentro. Esse é o espaço que sobrou para ela, tá? O apartamento aqui está legal. Eu posso ainda
vir aqui, ó, agora que eu vi, e colocar um botãozinho. Vou criar um novo parágrafo, vou criar uma âncora. Essa âncora não vai para lugar nenhum e eu quero ver mais, tá? Se o cara se interessou por esse apartamento, para ele visualizar mais coisas desse apartamento. Coloquei o fechamento do A errado. Agora sim. Logicamente que eu não vou deixar assim. Eu vou aproveitar as classes do Bootstrap, colocar uma classe nessa minha âncora chamada btn success. E aí nós temos um botãozinho verde para a pessoa ver mais. Esse parágrafo aqui, ó, é interessante que ele preencha a caixa. Então eu posso vir aqui e dizer assim, olha, mesma coisa aqui. Eu tenho uma section content, dentro tem um bloco chamado produto, e o parágrafo que está dentro do produto, eu quero que tenha um text align justify, para ficar justificado nesse bloco. E aí ele vai justificar aqui dentro do bloco, vai ocupar todo o espaço. Está muito perto da imagem. Eu já aproveito esse parágrafo aqui, ó, margem top 20px. Já dei uma separação aqui e aqui, já está ficando um pouquinho melhor. Esse bloco aqui, ele poderia ser, sei lá, ter um sombreamento, alguma coisa do gênero. Aqui que muitas pessoas quando usam Bootstrap não conseguem, tá? Porque você não pode alterar direto na classe que tem produto. Então, se eu quero colocar uma borda ou alguma coisa, eu tenho que criar uma nova div. E aqui eu vou colocar bordered, por exemplo, assim, uma div com borda, tá? Então, vou colocar tudo para dentro desse bordered aqui, bordered, e não sei se existe essa palavra em inglês, mas enfim, section content. Dentro do produto eu tenho então a minha div bordered, seja com borda. Vou arrumar isso, né? Só colocar border. Beleza. Então, esse border não pode interferir em nada em questão de largura, essas coisas assim, porque senão ele vai afetar a largura do Bootstrap. Eu só vou colocar aqui, ó, border de 1px solid e vou colocar uma cor cinza, tá? Por exemplo, um CCCE é uma cor cinza. Vamos ver como é que ficou. Tá ali, ó. Ok? Então, ficou legalzinho, mais ou menos. Vamos colocar que essa borda vai ter um border radius aí de uns 5px em todos os lados. Então, todos os lados ficaram com um border radius. Agora, eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Se eu colocar isso aqui, por exemplo, vou aumentar 8px e eu colocar 0px, 8px, 0px, tá? O primeiro px aqui significa que é a minha borda esquerda superior vai ter arredondamento. Na minha borda direita superior não vai ter nada de arredondamento. Na minha borda esquerda inferior e assim por diante. Olha como é que ficou. Então, um cantinho ficou arredondado, outro não, um cantinho arredondado, outro não. Você pode colocar, setar o border radius em lados específicos, tá? Com essa borda, automaticamente quando eu utilizo borda, elas não podem, o conteúdo ficar grudado dentro. Então, eu já vou aproveitar essa div aqui, vou colocar um paging e vou dizer que tem que ficar 15px em todos os lados longe da borda. E aí nós temos um bloquinho agora bonitinho que ficou legal, tá? Agora, o que eu faço? Eu reaproveito. Como eu criei essa minha div com 4 colunas, eu copio, colo, colo. Esse aqui não é apartamento, vai ser carro. Sei lá, aqui eu vou colocar carro. Deixa eu ver se foi carro ou automóvel que eu digitei carro, beleza. Então, carro. Aqui vai ser um sofá. Sofá sem assento, que é como eu salvei a imagem. Tudo é JPG. Então, agora, se eu dou um F5, tá aí. Aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse sofá tem aquela parte branca aqui, ó, que não tá fechando. Quando você tá fazendo as imagens no teu site, é interessante que elas tenham o mesmo aspect ratio, né? A escrita é assim, ó. Se quiserem pesquisar um pouquinho mais. Aspect ratio. Elas têm a mesma proporção, tá? Então, essa proporção
você vai ter que ajustar na mão, tá? Se a gente tivesse fazendo o upload de imagem, a gente podia fazer um script que fizesse isso para nós, mas ela tem que ter a mesmíssima proporção. E a gente consegue fazer isso no nosso vulgo Paint, tá? Então, esse Paint aqui, ó, essa imagem do apartamento vai ser a nossa imagem base, ó. Ela tá com 570 por 314. Então, eu vou anotar aqui para não esquecer. 570 por 314. Num lock não tá ativo. 314. Fechou. Agora a gente vem na outra imagem, que é o carro. Eu já percebo que ela é uma imagem um pouquinho menor, tá? Ela é mais estreita, ela tem uma largura maior, mas ela tem 284. Eu vou fazer o seguinte, selecionei ela apertando Ctrl A. Eu simplesmente quero com que ela fique do mesmo tamanho, tá? Então, se eu 314 de altura. Então, se eu espichar ela aqui, ó, eu tenho que cuidar para ela não perder proporção. Então, o que, que eu vou fazer, tá? Eu vou aumentar ela nessa proporção aqui, ó, até ela chegar em 314, ó. Então, ainda não. Peraí que eu tô fazendo errado. Eu vou pegar só a forma, tá? A parte de baixo aqui sem apertar Ctrl A. Então, eu vou aumentando os 300 e... O ruim do Paint é que eu não estou conseguindo fazer do jeito melhor. Vou redimensionar, tá? Vou clicar em redimensionar pixels e eu quero que a vertical dela então tenha 314. Beleza, então eu aumentei ela. Qual que é o erro disso? Eu estou perdendo qualidade, tá? Eu deveria ter pego uma imagem em alta resolução e ter cortado ela antes de fazer isso. Então, sempre que vocês forem mexer com imagem, nunca aumentem ela, porque vocês estão deixando ela borrada, tá? Ela está ficando pixelada. Então, aumentei ela para 314, porém a largura dela aqui, ó, tá com 674, ou seja, tem muitas informações nas laterais. Eu preciso cortar ela, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover essa imagem mais ou menos aqui assim, ó, e eu vou diminuindo essa minha forma até fechar os 570, ó. Então, eu já cortei uma parte da frente, aqui da 610. Vou cortar um pouco na mão agora, até chegar no 570, que é aqui, ó. Beleza? Então coloquei no mesmo tamanho. Agora eu salvo isso aqui. Se eu vier no site, você pode ver que ela tem uma diferença de altura aqui, ó. Se eu atualizar agora, as duas estão do mesmo tamanho, padronizou. Vamos ajustar o sofá agora. Então a gente vem aqui no sofá, botão direito editar, mesma coisa, só que antes de eu redimensionar, eu preciso remover essas partes brancas, tá? Então, vou selecionar Ctrl A, vou mover isso aqui para cima, para tirar a parte branca de cima primeiro, posicionar bem certinho. E agora eu venho na forma aqui embaixo e puxo para cima até remover. Agora sim, essa imagem ela não tem muito lateral, tá? Então eu vou acabar tendo que cortar partes do sofá. Então eu vou jogar ela para cima para ela ficar mais larga do que alta, porque ela é uma imagem quadrada. Ok. E aqui eu vou jogar mais ou menos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou redimensionar. Pixels, o tamanho é... Espera aí. 314. Então, 314 a altura. Quase cheguei perto. Ficou com a horizontal de 589. Está aqui embaixo. Eu vou diminuir só um pouquinho agora. Então, eu vou mover ela um pouquinho para cá. E aqui agora eu vou diminuir até chegar no 570. Agora sim. Então a parte importante da imagem eu extraí, salvei. E agora que eu dou um F5, tá ali, ó. Todas elas estão bonitinhas. Ok? Qual é a parte interessante? Eu tinha falado para vocês que não é legal quando fechar as 12 colunas não colocar mais nada e criar uma nova linha, uma nova row. Mas o Bootstrap,
possibilita que a gente coloque mais blocos com novas colunas. Só que qual que é o problema? Quando fechar 12, ele vai jogar numa nova linha e aí você tem que estar ciente disso, tá? Que ele vai jogar sempre para baixo, não vai colocar do ladinho, porque esses três blocos já fechou o total de 12 aqui e aí ele vai jogar para baixo. Então eu vou colocar, só vou colocar o inverso agora, vou pegar essa aqui para não ficar as mesmas imagens uma embaixo da outra. Vou pegar o primeiro, vou jogar para cá. Ok? Por enquanto eu estou fazendo ele fixo. Isso não é. Não, a gente não está mexendo com o PHP ainda. Então isso aqui não está legal ainda. Vou fazer essa separação aqui, ó, e eu consigo fazer com essa nossa tag produto, ó. Então essa classe produto me possibilita que eu venha aqui e eu coloque que dentro da minha section content eu tenho a minha div produto e cada produto vai ter uma margem. Se eu colocar a margem top, ele vai já interferir aqui em cima, ó. E eu não quero que ele interfira em cima. Eu quero que ele interfira só nas partes de baixo. Então, vou colocar bottom. Então, 30 px também. 30 px é uma proporção de separação que fica legal na maioria dos sites, tá? Então, 30 aqui, as colunas normalmente tem uma separação de 30. Então, você vai ver que vai ficar bem harmonioso quando vocês utilizam o espaçamento de 30 nos blocos, tá? Aqui, ó, categorias e produtos é a mesma coisa. Então, eu posso aproveitar aqui, ó, e dizer que dentro da minha section content, os H2 que tiverem aqui, eu vou colocar um margem bottom de 30 px também. Ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui vão ter 30 também. Então, vocês podem ver que agora, deixa eu fechar isso aqui, pode ver que o site tá bem harmonioso e está bem legal de se ver, ok? Então, tela inicial pronta. Agora a gente tem que pensar em como que a gente vai cadastrar e como que a gente vai renderizar isso aqui de forma dinâmica com o PHP. E é aqui que a maioria da galera começa a se complicar e acaba desistindo e etc. Então vamos lá. Eu não vou fazer nenhuma tela de login por enquanto. Eu vou focar só na parte de conexão com o banco e realmente pegar esses dados do banco, fazer o upload de imagem, fazer como se fosse uma aplicação uh, PHP que você tivesse que entregar para algum cliente, tá? Então, feito isso aqui, vou salvar opa, isso não precisa salvar. Eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto, então o meu index PHP e o meu style eu não vou mexer mais por enquanto, e eu vou focar agora em como eu vou fazer o cadastro desses produtos, tá? Primeira coisa, então, é a gente criar um novo arquivo, tá? Se a gente estivesse fazendo o nosso site, a gente precisa sempre começar pelo esboço maior, digamos assim. A gente tem que sempre pegar o componente maior. Se eu tivesse, deixa eu abrir uma nova guia aqui, ó. Se eu tivesse fazendo, apagar tudo isso. Se eu tivesse que analisar e desenhar o banco de dados, eu teria então o meu banco de dados, uma tabela de usuários, se eu for fazer login, né? Então vou colocar aqui, ó, users, por exemplo. Aqui eu teria uma outra tabela de categorias, ou category. E aí a nossa outra coluna, que seria os nossos produtos, né? Aqui seria, então, plural, categories. E aqui, products. Vai de gosto, tá? Querer colocar português e inglês as colunas. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Um produto, tá? Pertence a uma categoria. Então, um produto pertence a uma categoria, mas uma categoria pode ter vários produtos. Então a gente tem uma relação de um para muitos, beleza? Essa relação aqui, ó. Então a gente, quando tem esse tipo de relação de que produtos está pertencendo a uma categoria, a gente começa sempre fazendo o maior, que é a categoria, tá? Então, agora no banco de dados, se eu for fazer alguma coisa no site, eu começo pela categoria, porque produtos depende dela para funcionar. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte agora. Vou vir aqui, ó. Vou criar uma pasta
por que que eu vou criar uma pasta e não criar um negócio de categorias? Porque senão, na estrutura, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar aqui. Na estrutura de pasta, se eu não criar uma pasta para cada coisa, eu teria, por exemplo, um formulário de produto e um formulário de categoria. E aí, se eu for colocando todos esses arquivos aqui, vai começar a ficar muito bagunçado. Então, vai ficar formulário, ou seja, cadastro de produto, cadastro de categoria, edição de produto, exclusão de produto e exclusão de categoria. O que mais? Edição de produto e edição de categoria, para fechar o CRUD. E mais a listagem. Então a gente precisa de 5 arquivos. E esses 5 arquivos, se a gente colocar tudo aqui, só para duas tabelas no banco, a gente vai ter 10 arquivos aqui embaixo que vai estar misturando. E a gente vai ter que ficar dando nomes específicos para cada um. Eu, em questão de organização, não gosto disso. E eu prefiro então vir na estrutura de pastas. Tá? Eu vou fazer aqui pela, pelo Windows Explorer para ficar um pouquinho melhor. Então, eu não gosto de criar vários arquivos aqui embaixo, eu prefiro criar uma pasta, e essa pasta aqui eu dou o nome então de categorias, ou categoria, e aí vai ter uma outra pasta então depois para os produtos. Vou colocar aqui o bom é colocar no plural, tá? Por que, que aqui eu não estou colocando em inglês? Porque eu já estou pensando na questão da URL. Então, por exemplo, o cara vai digitar aqui, ó, barra categorias, vai estar em português, tá? Se a gente estivesse trabalhando com algum framework, alguma coisa assim, a gente pode deixar as pastas em inglês e criar rotas que na hora que o cara digita em português aqui, redireciona para as pastas em inglês. Mas isso é mais para frente, tá? Então, categoria está aqui, beleza? Não tem nenhum arquivo dentro e é isso que a gente vai fazer agora. Então, a estrutura segue a mesma que a gente tinha aqui fora, tá? Ou seja, sempre vai precisar de um index PHP e o index PHP sempre vai ser a nossa listagem. Então, o que eu vou fazer? Esse index PHP que já existe aqui, ó, eu vou copiar ele para cá. Então, eu vou copiar esse cara aqui para categorias. E aqui dentro das categorias nós podemos atualizar agora. Ó, apareceu, então o index funcionou. Só que nós temos alguns problemas aqui, e que foi uma das últimas aulas que a gente estava falando, que é a questão de reaproveitamento de código. Vamos supor que eu tenha esse index PHP aqui dentro de produtos também, tá? Tá aqui, ó. E aí qual é o problema? Só deixa eu mexer para não ficar as telas iguais e vocês compreenderem. Então, vou colocar um H1 bem grande aqui, ó. Estamos na página categorias. E aí agora a gente vai vindo de produtos. Então, aqui, ó, estamos na página de categorias. E se eu colocar aqui em cima, então, produtos, tá? Sempre que eu estou digitando produtos, ele vai na pasta. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo em index.php, tá? Só que, ó, aqui aconteceu um problema que eu tinha falado para vocês, ó. Quando eu digito index PHP com a URL cheia, o root desse index PHP passa a ser a pasta produtos. Ou seja, não está carregando várias coisas, ou seja, parte do Bootstrap não estão funcionando por conta disso. Por exemplo, para eu arrumar isso, na página de produtos, isso tudo aqui está configurado como relativo, ou seja, eu deveria colocar como absoluto aqui, ó. É relativo ao root, na verdade, isso aqui. Tá? Absoluto é quando eu coloco C, dois pontos, barra e assim por diante. Então, isso aqui a gente está dizendo para ele voltar no root, está relativo ao root, volta na pasta root e busca. O porquê que no template base eu não coloquei essas barras? Porque na hora que você for fazer sem estar com o servidor iniciado, essas barras vão te atrapalhar porque ele vai lá no C dois pontos. Tá? Então coloquei essas barras aqui para arrumar. E aqui embaixo eu também tenho que colocar.
E agora que eu vi que tem uma coisa aqui que não estava certa, que é buscar o Bootstrap também na pasta JS. Tá? Arrumei na pasta produtos, eu tenho que arrumar na categorias. Perceberam a minha dificuldade aqui? Eu tenho um problema num lugar e eu estou tendo que arrumar em outros. E eu só tenho duas tabelas no banco de dados. Se eu estivesse fazendo um sistema mais complexo, eu teria que ficar arrumando isso aqui, ó, em todos os arquivos que eu tenho necessidade. E é para isso que a gente tem então as nossas parciais, vamos dizer assim, né? As nossas possibilidades de incluir partes dentro de um arquivo único. Ou seja, vamos para a parte de desenhar aqui, que fica mais fácil vocês entenderem. Se eu tenho uma parte que é o meu cabeçalho do site e eu quero que esse cabeçalho seja igual em todas as minhas páginas, eu simplesmente pego esse cara e eu incluo aqui, ó, eu adiciono ele. Todas as minhas páginas têm que vir com o mesmo cabeçalho do mesmo lugar. A mesma coisa tem que acontecer para a minha barra lateral. A minha barra lateral, quando eu for utilizar ela, ela tem que vir de um arquivo de barra lateral que adiciona aqui. Tudo que você conseguir quebrar, transformar em parciais, você consegue adicionar em vários lugares do site e você altera somente num lugar. Então, vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês desse problema, tá? Então, ao invés de eu ficar arrumando, tá, o JavaScript aqui ó, que estava errado, que não estava buscando a página certa, eu vou fazer o que? Eu vou pegar só a parte que está correta. Então isso aqui ó, é importação de JavaScript e as importações de JavaScript agora já estão arrumadas. Eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou criar uma nova pasta, então, uma nova pasta e vou chamar de partials, ou seja, de parciais. Tá, tá aqui ó, pasta partials. Dentro dessa pasta partials, agora eu vou começar a incluir esses meus arquivos. Em muitas linguagens de programação, as parciais são colocadas com underline na frente da nomenclatura, tá? Então coloca tipo assim, ó, underline, e eu vou colocar JavaScript import. Algumas pessoas, tá? Alguns desenvolvedores PHP costumam colocar então .inc.php, tá? Eu automaticamente quando eu coloco um underline na frente eu já entendo que eu não preciso colocar esse inc. Então algumas pessoas não utilizam underline na frente e colocam só javascript.inc.php, que esse inc é de ser incluído, de você usar include do PHP. Eu ainda acho o underline uma nomenclatura mais legal, é um costume meu, tá? Mas fica a critério de vocês usar inc ou usar underline. E aqui o JavaScript import, então eu colo aqui, ó, deixo bonitinho, já identado, pode deixar tudo grudado na esquerda, você não precisa ficar preocupado como que vai ficar depois. E aqui, se isso aqui está certo agora, eu vou vir lá no meu index do site, que é o que a gente iniciou. Isso aqui, ó, eu não utilizo mais dessa maneira. Eu vou fazer então php include e aí eu vou dizer o que, que eu quero incluir. E aqui dentro eu vou colocar então, ó, eu quero que inclua da minha pasta partials. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, barra na frente, partials. E eu quero que inclua o javascript underline import.php. Eu estou incluindo, posso colocar o ponto e vírgula ou não no final, fica a critério de vocês. E aí agora aqui a gente vai testar. Então eu vou vir lá no home do nosso site, aqui, ó, e a gente vai ver se foi incluído. Aqui deu um erro que ele não conseguiu abrir. Vamos ver o que deu. Será que eu não posso usar a barra na frente? A barra na frente ele reclamou. Então vamos ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar nos meus outros índices. Então vamos lá em produtos agora. Vou colar para importar. Vou vir então em produtos, barra produtos.
Ok, estou na página de produtos, deu erro. Então eu vou ter que colocar um caminho relativo sem utilizar essa barra aqui, ó. Ele não está conseguindo entender essa barra. Então o que a gente vai dizer? Ponto, ponto, barra, tá? Ou seja, desenhei aqui. A minha estrutura de pastas tá assim, ó. Eu tenho a pasta do meu site, então esse aqui é o projeto. Aí aqui eu tenho questão de hierarquia, a pasta CSS, a pasta JS, a pasta fontes, a pasta CSS, JS, aqui tem a categorias, opa, cat, e também nós temos a pasta de produtos, prod, e a nossa pasta partials. Aqui, dentro da pasta de produtos que a gente está mexendo, tem o arquivo index. Então, quando eu coloco no meu código, tá? Para ele, deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu coloco no meu código somente partials, tá? Ele está querendo dizer para você que você está querendo dizer para o PHP tentar achar dentro da pasta produtos, mas aqui dentro não tem partials. Então, dentro da pasta produto não tem partials. E a gente está nessa pasta aqui, ó, nesse X. A gente precisa voltar na pasta site para encontrar a pasta partials. Ou seja, nós temos que dizer para ele assim, ó, volte uma pasta. Volte para a pasta anterior e nessa pasta anterior tente encontrar o partials. Agora sim, se nós viermos aqui atualizar então essa página de produtos, o erro não está mais acontecendo aqui embaixo. Se você quiser ter certeza que veio que importou aquele arquivo, botão direito em inspecionar, e aí você vai inspecionar olhando se os scripts estão aqui, ó. Então, todos os scripts foram inseridos nessa parte da página. Então, funcionou, beleza. Agora, vou fazer a mesma coisa, vou copiar isso aqui, vou para a parte de categorias e vou também colar. Então, vou para a parte de categorias agora, escrever aqui em cima, categorias, e a categorias também está funcionando. Mas ainda nós temos aquele problema, ó. Se eu escrever index.php, não funcionou. Então, por quê? Porque aquilo ali é referente ao CSS. Eu vou fazer a mesma coisa agora das partials, só que para o nosso cabeçalho, o nosso head aqui, ó. Então, eu costumo colocar tudo isso aqui, tá? Tudo que está dentro do head, dentro de uma parcial. Porque daí eu posso ter uma parcial só para o meu usuário final, que não tem acesso à parte administrativa. Posso colocar um head para a parte administrativa e assim por diante. Então, esse meu partials, eu crio um novo arquivo agora. E vou colocar aqui underline head.php. Tá? Outro eu coloquei JavaScript import, mas poderia ser só JavaScript. Fica a gosto. Então, tudo que é relacionado então ao head eu coloco aqui. Esse document, tá? A gente pode tirar daqui, ó, e aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Eu posso tirar esse cara daqui, ó, esse title, porque cada página vai ter o seu title. Então, agora que eu tenho isso, eu posso vir aqui, ó, no meu index. E aí, tudo isso aqui, ó, agora eu removo, faço um PHP include e eu quero incluir da pasta partials barra. Por que aqui eu não coloco ponto na frente? Porque eu já tô esse index já está na pasta root, tá? Já está no nível máximo da minha aplicação ali. Então eu coloco partials e dentro do meu partials eu quero importar o head.php. Ok? No final aqui termino. Aquele title que eu tinha dito, eu não deixo lá dentro do head porque cada página vai ter o seu title. Então eu coloco fora. Vou dizer mini OLX. E aí eu vou fazer isso para todas as outras. Vou dar um Ctrl C, só deixa eu ver se a página então inicial funcionou. Ó, tá funcionando, então o CSS foi importado corretamente. Porém, eu preciso fazer um ajuste aqui, ó, que é colocar as barras na frente do CSS, senão não vai funcionar nas outras páginas.
Então aqui em produtos agora, mesma coisa, vou vir aqui dentro do meu head e vou incluir aquele arquivo. Então incluo as importações e aqui vai ser cadastro de produtos. Aqui então vai ser cadastro de produtos. Vamos atualizar no produtos. Ó. Tá dizendo que deu problema. Lógico, deu problema porque a gente não colocou para ele mandar voltar uma pasta e pesquisar ali. Então agora funcionou. E aqui em cima o title, então já está aparecendo, ó, cadastro de produtos. Estou customizando a minha aplicação. Eu posso ainda colocar, digamos, o nome da minha aplicação, traço e dizer o que, que é. Então deixo sempre o nome do site, né? Esse é um costume você deixar a marca do site no início e daí dizer em qual página você está. Mesma coisa, agora eu copio isso aqui e vou para categorias. Então venho aqui na categorias, colo e aí nós temos então o cadastro de categorias. Fechou. Agora o que, que acontece? Se eu precisar adicionar um novo arquivo CSS no meu site, eu adiciono esse arquivo CSS aqui e se eu precisar que seja utilizado em todo o meu site, eu simplesmente venho aqui dentro dessa minha parcial head e adiciono ele aqui embaixo e todas as páginas que importarem esse arquivo vão utilizar. Aqui tem um porém. Mas e se eu precisar esse arquivo style CSS somente na parte de categorias? Cara, por isso que daí você adiciona aqui embaixo do head. Por isso que você não coloca todo o head dentro daquele arquivo, somente a parte que está dentro. E aí você pode vir aqui e colocar um link CSS para a tua aplicação somente da categorias. Então essa é a parte que fica customizável, tá? Então essa é a parte interessante. Beleza? Ah, então estamos já pensando numa componentização da nossa aplicação, ou seja, a gente está separando em blocos, tá, a nossa aplicação. E esses componentes, né, essas parciais desse site, a gente importa onde houver necessidade. Tá? A gente pode fazer isso para qualquer coisa. Uma outra coisa que eu vou precisar fazer, com certeza, é o nosso aside, que é esse cara aqui que é responsável então pelo, pela barra lateral, tá? Então esse cara aqui a gente só tem um problema. A gente tem que garantir que ele nunca vai mudar de tamanho, tá? Se eu colocar todo esse bloco dentro, ele sempre vai manter o mesmo tamanho. Eu, a princípio, nessa minha aplicação, não vou trocar de tamanho. Então vou dar um Ctrl C nele. Aqui dentro das parciais, eu vou colocar então underline sidebar.php. Então, barra lateral. E vou colocar tudo isso aqui dentro. Já vou deixar indentado certinho. Fechou? E aqui no meu index PHP agora, ao invés de usar tudo isso aqui, eu vou, mesma coisa, fazer um include. E esse include vai vir das partials, colocando então o meu sidebar, underline sidebar.php. E aí a gente está componentizando ainda mais. Vamos voltar para a página inicial. E o sidebar tá mostrando bonitinho. Para eu não precisar ficar escrevendo toda vez na URL aqui, ó, esse produtos e categorias, eu já vou ajustar as URLs, incluindo o navbar, que não vai ser mais navbar, uh, vai se chamar mini OLX. Aqui encontramos um outro problema novamente por isso, que é o que? Eu venho aqui, ó, e digo mini OLX. Aí aqui embaixo eu digo que não, aqui é produtos. Só que esse mini OLX vai para barra inicial. Esse produtos vai para barra, que é o root, produtos. Categorias vai para onde? Para barra categorias. Aí você vai dizer, legal, fechou, né? Atualizei. Aqui está escrito mini OLX. Beleza, voltou, está atualizando o site. Se eu clico em produtos, foi para a página de produtos. Só que aqui ainda se encontra o navbar. Ou seja, eu vou ter que em cada arquivo de novo atualizar a minha navbar. Se eu tenho essa necessidade, aqui acontece a mesma coisa. Esse meu navbar não faz sentido estar aqui e faz sentido estar dentro de uma parcial. Então vou vir aqui, new file, e vou colocar aqui navbar ou header, né? Que é o meu cabeçalho. E aí dentro desse meu header eu coloco toda a minha navbar aqui. Então, agora sim,
Deixa eu ajustar as indentações. Beleza. E agora a mesma coisa aqui. Vou dar um php include partials header, que é o meu cabeçalho. Eu até deveria ter colocado ele dentro de um bloco header, mas não tem problema. E agora aqui, estou no produtos, ainda não ajustei no produtos. Então eu vou copiar isso aqui para o meu index da categoria. Ou seja, eu vou remover todo esse navbarzão grande aqui. E eu só incluo a minha parcial do header. Lembrando que quando eu estou uma pasta dentro, eu tenho que voltar uma pasta e procurar a pasta que eu tenho necessidade. Então, eu vou para categorias. Ah, aqui, esse aqui não está funcionando ainda. Deixa eu colocar no produtos que daí vai ficar certo. Vou no meu index do produtos agora. Cadê ele? Index do produtos. Mesma coisa aqui. Meu nave. Ajusto. Aí já está ponto ponto. Então agora sim, vou atualizar. Beleza, ó. Mini OLX, produtos, categorias. Se eu clico no Mini OLX, eu volto para a página inicial. Se eu clico em produtos, eu vou na página de produtos. Se eu clico em categorias, eu vou para a página de categorias e já está funcionando. Esse cara aqui, se eu precisar agora adicionar um novo link, vamos supor assim, eu preciso adicionar aquele meu drop down que eu tinha pensado em colocar depois. Então eu vou lá no meu cabeçalho, no meu header, e eu simplesmente descomento isso aqui, ó, que eu tinha comentado. Como ele está sendo importado por todo mundo, automaticamente esse entrar vai estar na categorias, vai estar no produtos e vai estar na página inicial. Porque todas as páginas estão linkando para o mesmo arquivo. Tá? Então, é isso. Acho que agora o nosso site está correto, fechou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse JavaScript import eu não gostei muito desse nome. Eu vou deixar só. Não vai ficar assim mesmo. Não vou ajustar. Beleza. Então essa é a nossa aplicação configurada com parciais certinhos, bonitinhos. E agora que a gente começa de fato a aplicação. Como o vídeo já está com mais de 1 hora aqui, eu vou parar a gravação e vou disponibilizar para vocês. E o próximo vídeo então segue como que a gente vai fazer o cadastro dessas categorias e produtos e como que a gente já faz o restante da aplicação. Beleza? Já volto aí.